viva, boa noite. A edição de quarta-feira já está no ar do seu jornal principal. Vamos aos destaques. Presidente da República diz que o Estado da Nação é de resposta inovadora e renovada esperança. Ministra da Justiça reconhece que a revisão do Código do Processo Penal devia envolver outros intervenientes. Retidos 46 imigrantes ilegais no posto de travessia de Calomua, na província de Tete. É isso mesmo, o Presidente da República, Filipe Nunes, diz que o Estado da Nação é de resposta inovadora e renovada esperança. Este posicionamento foi avançado hoje durante a apresentação do informe anual do Estado da Nação. Podemos, por isso, afirmar com convicção que o Estado da Nação é de resposta inovadora e de renovada esperança. É assim que o chefe do Estado resume o Estado da Nação referente ao ano 2020 e aponta o terrorismo como principal entrave para a paz e bem-estar. Além de matar inocentes, estas agressões têm impacto negativo no desenvolvimento socioeconômico, em particular no corredor da Beira e na Estrada Nacional número 1. As suas lideranças são maioritariamente estrangeiras. Atualmente, as fontes de financiamento conhecidas são a pilhagem de produtos das populações, transferências monetárias de colaboradores via eletrônica, rendimentos provenientes do crime organizado. Continuaremos assim a investir na capacitação combativa das Forças de Defesa e Segurança para que protejam o povo moçambicano em qualquer lugar do nosso país. Perante os moçambicanos e a comunidade internacional, reafirmamos que a nossa soberania não será nunca negociada ou hipotecada. Desarmamento, desmilitarização e reintegração. Até ao dia 11 de dezembro, foram encerradas 6 antigas bases da Renamo, designadamente Savane, Muxungu, Inhaminga, Xemba, Maringue e Mabote. O encerramento total da base de Vanduz terá lugar durante a segunda fase do DDR em 2021. Foram desmobilizados no total 1.490 guerrilheiros da Renamo, representando 29% do total, que é de 5.221. Desastres naturais e criminalidade. A perspectiva é que, no primeiro semestre de 2021, vamos dar início à ativação das linhas de crédito e das subvenções financeiras para as micro, pequenas e médias empresas no valor de 20 milhões de dólares americanos. Registramos mais de 8.000 denúncias de casos de corrupção e já foram autuados 955 processos, incluindo o aperfeiçoamento da legislação. O país registrou mais de 14 mil casos criminais contra mais de 15 mil casos de igual período de 2019. Indulto. Esses, de forma exemplar e segundo como reza a lei, e os doentes graves e os idosos até o fim deste ano, e se conseguirmos processar antes do fim do ano, deverão estar fora das cadeias. De realçar que o crescimento econômico não passou os 1% até novembro findo. E a bancada parlamentar da Frelimo aprecia positivamente o informe anual do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Entretanto, a bancada parlamentar da Renamo diz que o documento peca por ter sido assinalado por lamentações. Como bancada parlamentar da Frelimo, fazemos uma avaliação muito positiva daquilo que foi o informe prestado por Sua Excelência o Presidente da República, ao olhar pela forma pedagógica e didática como fez a apresentação,
nós tivemos 2 momentos em que primeiro tivemos que saber de onde partimos e para onde é que chegamos. Digo isto porque primeiro falou das adversidades que todos nós conhecemos, que 2020 foi um ano muito atípico para a prossecução da implementação do plano econômico social, mas também do orçamento, a olhar pelos eventos que foram acontecendo, alguns naturais, mas outros impostos pelo homem. Por sua vez, o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, entende que o presidente da República, Filipe Nyusi, passou o tempo a lamentar e, como consequência, não foi cabal no esclarecimento de planos execuíveis para combater a corrupção que graça à função pública, especialmente envolvendo figuras da nomenclatura frelimista, entre outros pontos. Bom, o informe do chefe de Estado devia ter sido mais razoável ainda, se fosse ao amacuta coisa. E o que é que está em causa? É a questão da corrupção, que graça a muitos cidadãos moçambicanos impede o desenvolvimento. A corrupção é um mal que foi identificado. Em contrapartida, o chefe de Estado diz de forma clara de que as instituições do Estado, elas são fracas. E esse reconhecimento é o conhecimento comum. Toda a gente sabe que as instituições do Estado são fracas. Já o terceiro maior partido da oposição, o Movimento Democrático de Moçambique, boicotou a sessão solene. É desta forma, como podem ver, que se mantiveram os assentos dos membros da bancada do Movimento Democrático de Moçambique. O que nos foi habituado pela bancada da Renamo foi hoje executado pelo MDM, boicotando assim a sessão do informe do Presidente da República sobre o Estado-Geral da Nação. Nenhum membro se fez presente e até aqui ninguém sabe ao certo o que terá originado a ausência do MDM neste informe do Presidente da República. Com imagens de Constâncio Citói, Cremilda Cumaio, para a TV Sucesso. Seguimos com outras notícias. O Ministro da Defesa, Jaime Neto, diz que o apoio da comunidade internacional não deve hipotecar a soberania nacional e muito menos o papel das forças de defesa e segurança na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Jaime Neto falava momentos após o término do informe sobre o estado da nação, onde voltou a reiterar que o país não vai aceitar ajudas externas que perigam a integridade das forças de defesa e segurança como moeda de troca para travar a insurgência no norte. A afirmação de que desde que não afete a nossa soberania, penso que não constitui alguma cláusula que seja escrita em algum documento. Nós, os moçambicanos, devemos estar em frente de todas as ações para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, mas não negligenciando a ajuda que possamos receber dos outros países, desde que não afete, ou não retire a participação dos moçambicanos lá no campo de batalha. E nós não vamos abrir a mão para que os outros países, neste momento, apareçam e ditem como é que a situação de combate ao terrorismo vai acontecer em Cabo Delgado. E face à prevalência dos ataques em Cabo Delgado, o governo garante que já decorrem trabalhos para potenciar as forças de defesa e segurança. Nós estamos a trabalhar, acho que viu ainda esta semana o trabalho que estávamos a fazer com a SADC, viu o trabalho que fizemos com Portugal e vários outros países que estão nos a abordar. Então, há todo o interesse da comunidade internacional para apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo. É um fenômeno novo, ninguém tem domínio aqui internamente, então há países que têm uma certa experiência e vamos aproveitar. Estamos a trabalhar com a África do Sul no âmbito da cooperação que Moçambique tem ao nível da defesa e segurança. O governo moçambicano está a trabalhar por forma a potenciar-se. Já a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macam, diz que, além do apoio militar, urge investir nos jovens para desencorajar que estas se filiem nos grupos terroristas. Também sabem, tanto os meus amigos aqui, que também pedimos para que efetivamente se faça investimentos em Cabo Delgado.
a começar por pequenos investimentos, porque nós estamos a trabalhar para que não haja radicalização dos jovens. Os terroristas usam os seus dinheiros adquiridos, portanto, de forma nojenta, não só criminal, mas através da droga, através de outras práticas nocivas, mas também hediondas, para assediar os nossos filhos. Mas também porque queremos desenvolvimento. E desenvolvimento tem que começar de algum sítio. O que nós pensamos é que os nossos filhos estão em condições de debelar o terrorismo, desde que tenham meios e condições para o efeito. De realçar que os ataques no norte do país já provocaram mais de 500 mil deslocados e cerca de 2 mil mortes, desde que a insurgência eclodiu em 2017. Enquanto isso, o Presidente da República, Filipe Nunes, anuncia a criação da unidade antirrapto para flexibilizar o esclarecimento de casos. Filipe Nunes diz que o esclarecimento de apenas 3 dos 16 casos de raptos registrados até o mês de novembro findo exige do governo a criação de uma unidade especializada para inverter o cenário. Até novembro do corrente ano registraram-se 16 casos ou processos crimes de rapto em todo o território nacional, sendo 6 na cidade de Maputo e 5 em Sofala, 3 em Manica e 2 casos na província de Maputo. Do total de casos registrados foram esclarecidos 3, e dos quais 2 da província de Maputo e 1 na província de Sofala, com um total de 4 erguidos. Voltaram ao seu convívio familiar 6 vítimas deste tipo de crime. A nossa capacidade de esclarecimento, devemos aceitar, deixa ainda de desejar. E assegura que há trabalhos para viabilizar a implantação da referida unidade antirrapto. É preciso fazer mais, é preciso fazer melhor. Em coordenação com outras instituições relevantes e a sociedade civil, a PRM tudo fará ou deverá fazer para a prevenção e combate enérgico a este tipo de criminalidade. Como governo, não descartamos e instruímos já a possibilidade de criar uma unidade antirraptos, unidade aprovada de investigação de Moçambique e outros crimes relacionados. Para a criação da referida instituição, o Presidente da República diz que vai contar com a ajuda de países peritos no esclarecimento deste tipo de crime. E já estamos a trabalhar neste processo e nesse aspecto, incluindo, teremos que solicitar alguma assistência, porque há países que conseguiram eliminar estes problemas. Sabemos que estes são crimes complexos e extremamente organizados, envolvendo uma cadeia perigosa e sofisticada de praticantes. Teremos, pois, que aperfeiçoar também a nossa capacidade de intervenção. Refere-se que apenas as cidades de Maputo e Beira registraram no período de análise 11 raptos. A Ministra da Justiça, Helena Guida, reconhece que a revisão do Código do Processo Penal devia envolver outros intervenientes. A Ministra da Justiça, Helena Guida, fez estas declarações em reação à revisão do Código do Processo Penal, que tem sido contestada por setores críticos, alegadamente por configurar-se na violação dos direitos humanos. É importante ouvir todas as sensibilidades e, naturalmente, aprendemos sempre alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer é... Eu também tenho a oportunidade de acompanhar e também, pronto, vamos poder tirar ilações, mas sempre escutando e sempre ouvindo. Então, é verdade que, e como perceberam, foi aprovada por uma unanimidade, mas penso que importa referir que este Código de Processo Penal, como o Código Penal, que já foram aprovados, não é? E que não entraram em vigor porque houve uma prorrogação, está a ser mais uma vez ajustado e, naturalmente, pode ser que haja
outros ajustes quando se perceba que há necessidade. Então não é o fim, é um processo. Esta coisa de legislar é todo um processo. Kida explicou a pertinência do envolvimento de outros setores na aprovação da revisão do Código do Processo Penal. A responsável vai ainda mais longe ao afirmar que as leis devem ser inclusivas. Eu penso que nós não podemos fazer uma legislação que nós sabemos que não vamos conseguir cumprir. Não vamos conseguir cumprir ou porque temos número reduzido de magistrados ou porque as pessoas não estão preparadas. Então, eu penso que está a haver, não sei como interpretar, mas fico preocupada quando se pretende imputar ou trazer todo este movimento legislativo para 4, 5 ou 10 pessoas. Nós estamos a falar de uma comunidade no geral, estamos a falar da sociedade. Então, pelo menos, eu posso afirmar categoricamente, porque eu vejo o meu nome associado também. Então, penso que eu posso dizer na primeira pessoa, nunca a pensar em pessoas em concreto. Em relação ao indulto anunciado pelo Presidente da República, a ministra referiu que já estão em curso trabalhos para identificar os cerca de 1.800 beneficiários. Existem números, estamos a falar de cerca de 1.400 até o momento, não é? E naturalmente destes 1.400, dizia 1.800, em que cerca de 1.400 é porque estão basicamente em condições de concessão de liberdade condicional, isto é, cumpriram metade da pena e cumpriram com bom comportamento. Como devem perceber, quando se fala de uma destas decisões de concessão de liberdade, há todo um processo para evitar que hajam manobras, né? Que saiam os que não devem sair e que permaneçam aqueles que deviam sair. Neutralizados 46 imigrantes legais no posto de travessia, neste caso de Colombo, na província de Tete, que tinham como destino a África do Sul. Trata-se de cidadãos de nacionalidade etíope provenientes do Malawi com destino à África do Sul à procura de melhores condições de vida. Esta informação foi dada a conhecer por Amélia Direto, porta-voz da Direção Provincial de Migração em Tete, e afirma que foi graças a um trabalho multissetorial levado a cabo pela corporação que culminou com a retenção no Comando Distrital de Angonha de 46 imigrantes clandestinos. Estão em curso trabalhos operativos numa equipa multissetorial composta pela PRM, Migração e outras áreas. Neste momento estão a ocorrer todos os procedimentos com outras entidades com vista a serem repatriados. Por outro lado, o porta-voz da PRM em Tete, Feliciano da Câmara, diz que em conexão com o caso encontram-se detidos 2 indivíduos acusados de facilitar a entrada de imigrantes nesta parcela do país. E em conexão com estes mesmos casos, já estão a contas com a polícia há 2 indivíduos, identificado como motorista de um dos caminhões e também outro identificado como facilitador, que teria todo o esquema de facilitação de imigração ilegal. De janeiro a esta parte, as autoridades migratórias de Tete repatriaram mais de 2.000 imigrantes clandestinos. A Direção Provincial de Imigração de Tete repatriou mais de 2.000 cidadãos estrangeiros que entraram ilegalmente aqui no território nacional para os países de proveniência e para o país de proveniência, e as nacionalidades de maior destaque são as nacionalidades de etíope e malauiana. Refira-se que na província de Tete tende a aumentar casos de entradas de imigrantes clandestinos com fins obscuros. Seguimos com outras notícias. Governo apela à divulgação da história do massacre do William às futuras gerações para a preservação do acontecimento. Os governantes falavam esta quarta-feira na cerimônia de passagem dos 48 anos do massacre do William em Tete. Aliás, foi a 16 de dezembro de 1972 que cerca de centenas de pessoas de 5 povoações do distrito de Xangara, província de Tete, entre homens e mulheres, foram mortos por soldados do regime fascista português. Na ocasião, o governador da província de Tete, Domingos Viola, enalteceu as forças vivas em preservar o legado para as futuras gerações. Gostaríamos de apelar a todas as forças vivas aqui presentes para a preservação deste local e da história do massacre, de modo que as futuras gerações tenham um conhecimento profundo deste legado que constitui um marco importante
na luta pela independência. Viola enalteceu a família do então falecido Domingos Ferrão, o primeiro padre negro da Diocese de Tete, que redigiu o relatório para a denúncia do acto. Queremos enaltecer a coragem dos padres católicos que, na devida altura, denunciaram este massacre. Tal fato permitiu que a comunidade internacional condenasse as atrocidades cometidas pelo regime colonial português em Moçambique. Já a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, encorajou os presentes em serem mais unidos para travar muitos males que atravessam o país. A bravura mostrada pela nossa população, que unidos e determinados podemos ultrapassar todos os obstáculos. Entretanto, este é um dos sobreviventes do massacre do William há 48 anos e explica alguns episódios. Tentamos procurar saber, eu pessoalmente procurei o meu pai, o que se passa com essas troças. Até para a guerra, por causa desses helicópteros que estão a passar. Hoje já estão morrendo muitas pessoas. É guerra assim. Assim vamos para onde? Nós vamos à cidade. Não levou tantos minutos, todas as aldeias que estavam de ponta para ponta, os colonos fecharam todas as portas. Eu não sei como que aconteceu, estive aqui, mas não sei até hoje, rezo, meu Deus, o que é para... Ajudou-me, não sei como sair. De recordar que o massacre do William na província de Tete faz parte do testemunha da história da dominação fascista portuguesa. Vendedores informais amontonaram-se na tarde desta quarta-feira de frente das instalações da Polícia Municipal em protesto contra alegado saque de mercadorias nos armazéns da Baixa da cidade de Maputo. Lágrimas de uma batalhadora que aponta um paradoxo na atuação da Polícia Municipal. Levou minhas coisas, estava a sair na loja, levaram meus... Não sei, eu estava a comprar coisa para eles. Estava a comprar coisa, não estava a vender. Se não tem nada, eu só... Estava na loja, saí na loja, levamos o plástico. Esta jovem e colegas são unânimes ao afirmar que as autoridades municipais desdobram-se a invadir armazéns e do interior retirar mercadorias. Levaram minhas coisas, lixo, morango no armazém. Como eu vou sustentar as crianças lá em casa, lá, porque levaram ele, deixaram aqui, disse que não vamos mudar as nossas coisas. Levaram no armazém. E nós temos respeito quando nos encontramos com ele, tentamos fugir e ele nos persegue até te encontrar. Mesmo você fugir, entrar na loja, te persegue, entra na loja, leva as tuas coisas. Este jovem continuava a desenvolver a atividade comercial na Baixa da cidade de Maputo, quando a polícia o surpreendeu. Eu estava a caminhar, o cliente me ligou, disse, traz lá bana aqui. Eu estava a atender o cliente, de repente estava a descer naquela rua da manhã. De repente estacionaram, começaram a carregar a carrinha, mete lá a carrinha no carro com bananas. Queriam levar o telefone, eu disse, dá lá meu telefone. O porta-voz da Polícia Municipal da cidade de Maputo, Mateus Cuna, desmente todas as acusações. Quando falamos de locais impróprios, nós estamos a dizer principalmente nos passeios, onde os passeios estão reservados para a circulação de peões. Então, esta atividade visou retirar estes vendedores e poder enquadrá-los em locais adequados. Esta atividade nossa em nenhum momento incide em armazéns ou lojas, não, mas sim nos passeios. Os protestos desta quarta-feira aconteceram pela segunda vez em menos de uma semana e as autoridades municipais prometem não desarmar com o intuito de desenvolver uma boa imagem à urbe, o que significa que o braço de ferro está longe de chegar ao fim. De volta às notícias no seu jornal principal. Exclusão no pagamento do subsídio de apoio no alívio à crise da Covid-19 gera revolta de mais de 200 munícipes na cidade de Xai-Xai. Para
Para expressar o sentimento de insatisfação, os denunciantes amontinaram-se na sede do bairro 10, na cidade de Xaixai, para exigir das estruturas locais explicação e integração na lista do Fundo de Emergência. Aqui eu não entendo nada, porque eu estou aqui desde sábado. Escrevi meu nome no sábado, não fui atendida. Ontem também vim para aqui, nada. Aqui chegou uma senhora para nos atender, parou aí, atendeu apenas 4 pessoas. A injustiça, sim senhor, porque isto não deveria ser assim. Nem que seja um dinheiro como um dinheiro que cada pessoa vem do jeito dele, vem se inscrever. Por que quando querem outras coisas aproximam os chefes do bloco, os chefes dos quarteirões? Neste em pleno Covid-19, a gente vem se aglomerar aqui, nem aquilo que está a tratar aqui, nós não estamos a entender nada. Desde ontem, por que nos fazem de maluquinhos? E quando chegar um momento aqui exato, vão precisar de nós. É por isso que outras pessoas se desviam. Eles deverão dar satisfação, que já não há códigos. Cada um sai da... Estamos aqui, crianças, mulheres grávidas, prestes a dar parto. Pelo menos se dessem prioridade, dessem a satisfação. Nenhuma satisfação dá. Cada um sai da sua forma, não despede, não faz nada. Outros dizem, vamos atrás de código. Ora, porque não sei o que. É assim mesmo que deve agir com... A revolta foi tanta que foram mais longe ao afirmarem que há intenções inconfessáveis ao inscrever pessoas das afinidades dos chefes dos bairros. Porque não deveria ser assim. Se a coisa não dá para nos dar, não deve nos servir de loucos. Mas de jeito como as coisas estão a acontecer, eu estou a ver que é uma desorganização para eles se aproveitarem de nós, para levar aqueles nossos nomes, irem ter dinheiro dos nossos nomes e dizerem que são essas pessoas que estamos a dar dinheiro. Porque eles não são tão malucos de usar os nossos nomes aqui, andarem a nos tirar nome desde ontem. Eles têm a certeza que eles querem usar aqueles nomes, mas não devemos. Será que esse dinheiro nós os outros não merecemos? Pedimos que haja justiça, então. Sei que esse dinheiro tem olhos, tem os que lhes pertencem, deveriam ter nos dito há muito tempo para ficarmos nas nossas casas. Não é vir... Dados na posse da TV Sucesso indicam que a província de Gaza inscreveu mais de 46 mil famílias necessitando de assistência do governo. E a vereadora de Ação Social da autarquia de Xaixai desmente qualquer envolvimento das autoridades locais, mas admite que houve falhas no ato da inscrição dos beneficiários. Ancha Matussi começou por minimizar as denúncias de exclusão, referindo que os queixosos pertencem a outros bairros e não são carenciados, e deste modo a responsável da ação social refere que não são elegíveis. Não posso assim dizer. Então, sexta-feira trabalhou-se, não houve confusão, sábado trabalhou-se, não houve confusão. Entretanto, houve uma interrupção do domingo. E as pessoas foram se comunicando como se aquilo fosse para todos. Segunda-feira encheram, no lugar de diminuir o número, tendo em conta que o atendimento já tinha começado na sexta-feira, no lugar de diminuir, encheram. Ficamos preocupados. Mas depois conseguimos perceber que, por causa das substituições, alguns até vinham de carro. Mas uma pessoa que vem de carro, será que é vulnerável? Faz parte do grupo. Então tinha que se seguir taxativamente aquilo que vem no cartaz, em vez de introduzir. Há uma outra situação que nós notamos, de pessoas que vêm de outros bairros, onde o trabalho até já se realizou. Então foram para o bairro 10, fizeram aquela confusão. Ancha Matussi disse que o processo foi antecedido de inscrição de beneficiários no mês de junho e houve pessoas de má fé provenientes de outros bairros que se introduziram e isso criou agitação na zona. Orientamos os chefes dos postos, secretários dos bairros, fizeram um levantamento e enviaram-nos as listas. Enviados as listas, nós também encaminhamos ao INAS. E trabalhamos com os secretários dos bairros, entregaram as listas e os secretários que era para identificarem aquelas pessoas que já vinham nas listas e comunicar que deviam se dirigir aos centros dos bairros para a reconfirmação. Aquelas que vêm o nome, era só fazer a confirmação e a prova de vida. Mas há aquelas situações em que os nomes foram duplicados. Há aquelas situações em que alguns foram inscritos, mas que já são beneficiários do INAS há bastante tempo.
Então, esses que os nomes foram repetidos, beneficiários do INAS há bastante tempo e alguns falecidos, que durante esse tempo também algumas pessoas perderam a vida, foi necessário substituir com pessoas que estão dentro daquele grupo. O apoio social no contexto da livre crise gerada pela Covid-19 vai beneficiar mais de 10 mil pessoas em situação de vulnerabilidade extrema e pobreza na cidade de Xai-Xai. Trabalhadores da fábrica Mobílias Mamad, na Matola, denunciam violação de direitos laborais e acusam o patronato de desrespeito. São cerca de 60 trabalhadores de uma fábrica que se dedica ao fabrico e venda de mobiliários que, na manhã desta quarta-feira, decidiram paralisar os trabalhos para pressionar o patronato a pôr fim à violação dos seus direitos laborais. Dentre as inquietações, destaca-se a falta de clareza do plano de gozo de férias elaborado pela entidade empregadora. Todos os anos, a direção desenhou um plano de férias aqui sozinho, sem o consentimento dos trabalhadores. Então, somos obrigados a gozar 15 dias. Mesmo tendo direito de 30, nós somos obrigados a gozar 15. Os remanescentes ficam sempre para o outro ano seguinte. Sim. Então, e nisso nós ficamos prejudicados, porque o trabalho que a gente faz aqui é pesado. Então, nós queremos sempre o que é do nosso direito, né? Agora, dentro dos 12 anos, o que me inquieta, a questão das férias. As férias são dadas férias de 15 intercaladamente, mas de interrupção. Mas aqui dão-te 15 dias, de janeiro, de dezembro até janeiro. Salários baixos, falta de categorias profissionais e ausência de assistência em casos de doença ou morte também engrossam a lista das inquietações. O dinheiro que estou a receber já não compensa. Eu tenho 12 anos a trabalhar aqui. Só disse que, pá, às vezes, quem está a reclamar até quando vê que o dinheiro é pouco, pode saltar de muro para não pensar em voltar mais. Nós não temos categorias profissionais aqui. Por exemplo, eu tenho 6 anos aqui nesta empresa, mas estou a ganhar um salário que um indivíduo que entrou há 2 meses atrás. Não temos nenhuma categoria profissional, mas eu admiro uma empresa como esta, do Grupo A, não tem nenhum com categoria profissional. Quer dizer, estão a brincar conosco. Quando alguém tem uma infelicidade, a empresa diz que distancia-se. A pessoa tem que se arranjar ou pede empréstimo na empresa para deixar despesas do funerário. Não é assim, sinceramente. 12 anos na empresa para ganhar 8.670. Isso é absurdo. A contenda entre o patronato e os marceneiros já se arrasta há 5 anos, pelo que exigem o melhoramento das condições de trabalho. Então, nisso nós tentamos, já há anos, já tivemos encontros com a direção, tentamos meter essa preocupação, só que eles nunca quiseram resolver. Porque trabalhei, mas o patrão diz que não há dinheiro, não há nada, nem férias, nem o dinheiro, por exemplo, nem o próprio salário, é muito magro. Agora, nós queremos melhores condições de vida. Consideração, o patrão tem que considerar a nós, os trabalhadores, e nós também consideramos ao patrão. Momentos depois da nossa chegada, depois de termos ouvido os trabalhadores, o que sucede é que o patrão chegou, fez uma pequena filmagem para provar que os trabalhadores não estavam a exercer as suas atividades. São imagens de Valdo Massinga, Filipe Muyanga, TV Sucesso. O Conselho Autárquico de Chimoio desembolsa mais de 2 milhões de dólares norte-americanos nas áreas de estrada, água e saneamento. Trata-se deste equipamento que poderá ajudar na melhoria das condições de saneamento do meio, reabilitação e asfaltagem nas estradas e uma máquina para a abertura de furos de água. João Ferreira disse que a cidade poderá ganhar nova imagem e no futuro breve a cidade do Planalto volta a ser considerada a mais limpa do país, o título perdido já há alguns anos. O nosso lema é e sempre será por uma melhor qualidade de vida para os munícipes da cidade de Chimoio e dar uma melhor qualidade de vida. Para dar uma melhor qualidade de vida temos de ter equipamento, para termos melhores estradas, para termos melhor limpeza. Como sabem, eu prometi que a cidade de Chimoio, enquanto não fosse considerada uma das mais limpas de Moçambique, não cortaria a minha barba.
Acabei por cortar porque realmente já é uma das mais limpas, mas nós temos que limpar cada vez mais. Portanto, neste lote... Para Manuel Sueta, este equipamento poderá ajudar a aliviar o sofrimento dos munícipes de Chimoio e agradece o esforço da idilidade de prover melhores serviços. Portanto, estamos todos satisfeitos, é uma grande conquista, conforme havia dito, e isto naturalmente é o fruto de trabalho, do desempenho positivo, da idilidade. A cerimônia pública de apresentação de novo equipamento teve lugar no fim da tarde desta terça-feira e que contou com a presença de várias individualidades. Mais uma breve pausa, mas antes o câmbio do dia. De volta ao jornal principal, olhamos agora a atualidade desportiva, onde o presidente da Liga Moçambicana de Futebol lamenta o adiamento do Moçambola 2020, mas entende que vai permitir melhor organização dos clubes. Naturalmente que não satisfeito, porque a nossa atividade como direção da Liga é realizar o campeonato nacional. Tudo pode acontecer, mas se não acontece no Moçambola, é triste para nós, mas vamos continuar a trabalhar, de modo que no próximo ano possamos colocar a bola a rolar. O fato de não termos realizado o campeonato nacional, portanto, aqui não se trata de ser justo ou legal, mas trata-se de não termos conseguido realizar aquilo que é o principal objetivo da Liga Moçambicana de Futebol. Com todas as diversidades, todos os anos nós realizamos campeonato, mas hoje, este ano nós sabemos que houve a pandemia de Covid-19, que acabou atrasando todos os processos em vários setores de atividade e o futebol em Moçambique não escapou. Bem, isso não cabe, isso é com a Liga Moçambicana. Nós estamos a trabalhar na Federação, sabemos que são 14 clubes, não é? E agora tem que se preparar para preparar-se para que haja o Moçambola com 14 clubes. Já na página cultural, saiba que o músico Kamal Jivá considera que o concurso Batalha dos Clássicos, promovido pela TV Sucesso, contribui para ressuscitar a sua vontade em continuar a seguir a carreira artística. Chama-se Kamal Jivá, um dos candidatos à conquista da coroa do Batalha dos Clássicos, iniciativa da TV Sucesso, que foi a sua segunda edição no último domingo. O conceituado músico da terra da boa gente olha para a iniciativa como um reavivar de esperança para continuar a cantar e encantar os amantes da música moçambicana. Trouxe esperança. Esperança é continuar, portanto, a trilhar o caminho da música. Inovar, renovar o meu repertório e estar mais inspirado para escrever mais coisas melhores. Esse programa veio mesmo a calhar porque eu estava a precisar. O autor do Unganisole, que significa Não Me Culpe em português, acredita que a sua atuação marcou positivamente os telespectadores que acompanham o programa Moçambique em Concerto e especialmente o concurso Batalha dos Clássicos. Apesar de ficar em casa e eu não poder ver o público, mas eu senti que o público estava a corresponder lá em casa, estava a vibrar, sim. Confiante na vitória, desde que é um dos maiores concursos de promoção da música moçambicana, o artista não deixa de pedir o voto dos seus fãs. Quem entra num programa que tem que se ganhar alguma coisa, espera sempre vencer. Então, por isso mesmo que eu volto a repisar. Só na primeira edição da Batalha dos Clássicos, Kamal Jivá conseguiu arrecadar cerca de 14 mil meticais. Aliás, algo que não esperava. É um bom começo. Então, quer dizer, não vou esperar e não esperava muito mais que isso, sendo a primeira atuação. O quadro Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto preocupa-se com a valorização e engrandecimento da música nacional. No entanto, vote no seu candidato favorito e garanta que este leva a coroa. Boa noite, Moçambique. Por hoje é tudo.
Até amanhã.